Fala galera, Homem em Campo novamente, prazer demais estar aí com vocês. Hoje, sendo bem objetivo, a gente vai tratar de uma coisa que tem sido a retórica aí dessa última semana aí, Campeonato Pernambucano. E para isso, Homem em Campo nada mais, nada menos trouxe novamente Lorival, representando o Náutico, nosso grande lateral Betão, jogou no Sport muitos anos, ainda jogou no Santa Cruz, e nosso amigo Zé do Carmo, que não pôde estar presente aqui, mas vai estar em áudio com a gente no nosso programa. Hoje o programa a gente vai ter a parte da resenha, que sempre é bom, porque todos eles têm história e experiência no futebol para contar, mas principalmente agora a gente vai começar a dar uma análise nos times pernambucanos, não só da capital, como também do interior. Campanha, atitude, formação de elenco, porque o ano é longo, o ano é difícil e o ano é desafiador. Todos os três da capital têm desafios grandes esse ano. E a gente vai falar muito sobre isso. Planejamento que a gente está vendo aí dos clubes, as contratações, a forma de jogar e etc. Então, vamos abrir o programa com nosso amigo Zé do Carmo, que está aqui no áudio com a gente. Infelizmente ele não pôde estar aqui presencialmente, mas nos dando aí total apoio aí ao programa. Zé, boa noite, tudo bom? Opa, tudo bem? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Betão. Boa noite, grande Lorival. Boa noite, ouvintes. É sempre um prazer estar participando do programa com um amigo e acho interessante essas suas análises em relação ao nosso futebol e principalmente o planejamento. Porque, na verdade, os nossos dirigentes, eles nunca fizeram um planejamento imaginando que fôssemos chegar à situação que estamos hoje. Então, a gente sempre pensou num bom momento e, por conta disso, talvez a gente tenha se engasgado com séries diferentes e, principalmente, a gente chegando num patamar que hoje a gente não pode dizer que a gente bate de frente contra times do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Então, é aguardar para ver o que esses meninos que estão surgindo aí podem fazer, mas é muito complicado você fazer futebol hoje sem dinheiro. Então, o que manda hoje no futebol é os investimentos altíssimos em bons jogadores. E a gente não está tendo essa possibilidade de trazer jogadores diferenciados. Isso é que é o porém, Alexandre. Tá, vou passar aqui para Betão, porque Lorival foi nosso último convidado. Então, fazendo as honras da casa, Betão, grande lateral. Sem comentário, né? Década de 80 aqui, eu sou fã, já comentei aqui em outros programas. Fala, Betão. Boa noite a todos os ouvintes, Zé, Lorival, Alexandre. É sempre bom estar conversando e às vezes revendo os amigos antigos e falando do futebol pernambucano, é um que a gente se preocupa muito. Pessoal que teve uma passagem importante no futebol pernambucano, a gente se preocupa com o Náutico, com o Santa Cruz. A gente queria ver esporte, a gente quer ver esse time até por futebol pernambucano na primeira divisão. Então o que o Zé falou é preocupante, porque hoje em dia o futebol brasileiro é dinheiro. E infelizmente a gente está numa situação, um time que tem dinheiro hoje em dia em Pernambuco é o Sport. Louro. Boa noite, grande Alexandre. Boa noite, grande Zé. Você sabe que você é uma pessoa espetacular, né? O grande Beto aqui, grande Betão, um lateral diferente, né? Para mim, verdade, é um dos melhores do Brasil. Foi, sim. Tive o prazer de jogar com ele no Contra Santa Cruz. E a favor, né? Contra e a favor. Contra dava um aperreio muito grande e a favor era melhor que a gente, né? Não tinha grande dificuldade. Enfim, o Zé falou uma coisa muito importante, né? Sobre, né, as equipes, né? Náutico, Santa Cruz e Sport, né? Hoje a gente está aí baixando a cabeça para Alagoas, Paraíba, Bahia, Ceará, principalmente, né? Onde a gente estava num patamar melhor. Mas até o Zé falou uma coisa aí, a parte financeira, dinheiro é importante, mas também nós temos que ter o olho e tem que ter uma preocupação e mapear, correr atrás, como o Zé falou, tem jogador de 30 mil, de 20 mil, tudo para vestir uma camisa do Santa Cruz, uma camisa pesada, camisa nova, mas precisa ter também uma
organização fora, né? A diretoria, quem vai compor, qual é o objetivo, não é? Nós estamos vendo aí o Santa Cruz perdeu 2 clássicos, time sem série, um time que dentro de campo mostra uma boa vontade, mas você tem que ter qualidade. E se não tem uma contratação, não teve contratações ideais para isso, mas o Náutico contratou quase que 23 jogadores. Ganhou de Santa Cruz, clássico. Não foi o favorito, foi o grupo dentro de campo teve uma superioridade que foi a determinação e a garra. Não teve destaque, não. O destaque que eu posso falar desde já é o garoto que entrou, que eu acho que o treinador ouviu o nosso programa, ou assistiu o nosso programa seu, Alexandre, porque nós cobrávamos muito aqui. Se um menino de 18 anos, se você não tem coragem de lançar, ele com 18 anos vai lançar quando? Enfim, isso. A preocupação do futebol pernambucano, eu acho que para nós, ex-jogadores, é uma coisa muito triste, é uma coisa que a gente escuta no meio da rua, né? Às vezes a gente fala coisa que não deve, mas fala porque nós temos todas as razões de falar isso. Porque a gente viu o Náutico sexto colocado no Brasil, quando jogava todos, você viu o Sport de 87, e o Santa Cruz lá em cima, então hoje é lamentável, né, o comportamento dessas 3 equipes, né, no futebol pernambucano. Ô Zé. Oi. 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 Vamos aqui, eu tinha... Meu intuito hoje, principalmente nesse programa, é a gente começar a falar o que a gente está falando sobre a atualidade, né? A gente tem a parte da resenha, tem a história de vocês, mas a gente vai focar muito nessa atualidade. E você está trabalhando com isso, você foi jogador, treinador, hoje trabalha como comentarista, então você está no dia a dia. E aí eu vou começar a explanar para ouvir a tua opinião. Eu fui para o jogo, inclusive, Náutico e Santa Cruz, né? Na verdade, Santa Cruz e Náutico, porque o jogo foi no Arruda. Sem medo de errar, primeiro eu vou parabenizar o treinador do Náutico, porque eu acho que ele conseguiu, nos 2 tempos, neutralizar e dar um nó tático em cima do treinador de Santa Cruz. Não teve, até as alterações que o Alan fez deram certo, porque ele fez uma leitura, na minha opinião, muito boa do jogo. Mas eu nunca vi uma coisa que está acontecendo em Santa Cruz e me incomoda, tá? Aqui todo mundo sabe a minha origem, eu sou do Náutico, já fui dirigente do Náutico, mas esse programa aqui, esse podcast, essa história é do futebol pernambucano, é do futebol brasileiro, e a gente sempre tem que trabalhar. Eu vejo um Retrô aí se estruturando, investindo em infraestrutura, investindo em profissionais. Vejo aí também o Central com um bom time, que está aí fazendo uma campanha interessante. Alguns outros times de interiorização dependem muito do apoio da prefeitura. Mas, Zé do Carmo, eu vou dizer uma coisa a você e vou pedir a tua opinião. Eu nunca vi um time de Santa Cruz tão ruim. Eu nunca vi. Eu vou a campo desde 1979. Fui ao jogo Náutico Santa Cruz, no Arruda, gol 1-0 pro Náutico, gol de Armando, centroavante que tinha vindo do São Paulo. Mas, cara, eu nunca vi um time tão ruim. Tirando o 10, que eu gostei, o meia, forte, não tem uma velocidade ideal, mas ele joga bem. E o 2, que tem muita voluntariedade, eu estranhei totalmente esse time de Santa Cruz. E aí queria ouvir tua opinião, Zé, porque o esquema tático, toda a segunda bola foi do Náutico, o envolvimento que o Santa Cruz levou foi do começo ao fim do jogo. Teve alguns relances, assim, alguns relampejos de ataque do Santa Cruz, que o Santa Cruz engrossou um pouco. E a preparação física, pelo amor de Deus, deu 10 minutos do segundo tempo, acabou os homens, parou tudo. Então, o que é que tu acha que tá vendo lá, Zé? O que é que tá vendo no Santa Cruz? Bom, primeiro, quando você fala em jogadores com pouca qualidade, não é? Nós não podemos pecar em fazer comparações, até porque você comparar Lorival com um volante do Santa Cruz, você vira meu inimigo. Você comparar Betão, não é, com qualquer um lateral que tem aqui hoje em Recife, eu deixo de falar com você. Perfeito. Você, como dirigente, sempre se preocupou, né, em dar condições aos atletas e lutava por bons investimentos na base. Isso. Também quem fala mal de você
eu brigo até as últimas. Então, o que é que a gente vê hoje? A gente vê que o Santa Cruz e o Náutico, eles não fazem um investimento na base para ter um retorno. Por que eu falo isso? Porque as 3 refeições que os meninos precisam para fazer os seus treinamentos, eu sei que já me falaram algumas pessoas do Náutico que eles têm dificuldade em ter isso, e o Santa Cruz também. O Sport consegue vender alguns meninos porque eles fazem a base. E a base é as 3 refeições. Sabe o que é que você exigir de um menino de 17, 18 anos? 17, 18, eu não estou falando nem 14, nem 15. 17, 18 anos, você exigir de um menino num treinamento, quando o menino saiu de casa, muitas vezes com um pedaço de pão e 2 dedos de café, que ele sai ansioso. E aí você vai para o treinamento e você não rende o suficiente. E muitas vezes você é colocado para fora do clube por conta da sua deficiência. Onde é que está a sua deficiência? Está na sua alimentação. Mas não há, né, os professores não vão ver esse lado, porque os próprios treinadores de juniores hoje, eles são forçados a fazer uma situação onde você tem que ganhar título. Então, para chegar, os times hoje pernambucanos, infelizmente, eles chegaram num patamar onde a gente tem que se acostumar com esse tipo de situação. Qual o jogador que você está trazendo? Não, nós estamos trazendo fulano de tal, que tem uma pegada boa, que é bom jogador, todas essas coisas. A gente chega aqui e não vê nada disso. Quando você fala do time do Santa Cruz, realmente o time do Santa Cruz não é um dos melhores. Mas para o que vai disputar, que é para ficar em 4º ou 5º lugar... Alô? Tô ouvindo. Em 4º ou 5º lugar, o que é que acontece? Você vai ter que cuidar desses meninos muito bem. Sabe por quê? Porque eles não estão acostumados a jogar com um grande público, a grande maioria não está acostumado a ser pressionado, porque está acostumado a jogar com um público de 4 mil, no máximo 5 mil. Verdade. Então ele não sabe o que é 30 mil nem 40 mil. Eu cansei de ver jogadores que chegavam de outros clubes do interior e eles chegavam na entrada do túnel, ele dizia assim, peraí que eu vou aqui no banheiro. Vai, rapaz, urina aí do lado, que normalmente todos os jogadores, Betão, Lorival sabe o que é isso ali. Urina aí no cantinho aí, rapaz, que não tem problema nenhum. Não, eu vou lá dentro do banheiro. Ele não ia pra urinar. Sei. Ele ia para fazer outra coisa, porque ele já tinha escutado o som. Então, quando é que você vai forçar um cara desse? Quando é que você vai fazer pressão um cara desse para jogar com um público de 30 mil pessoas, se ele não tem o emocional dele pronto para aquela situação? E aí se força tanto esses profissionais que às vezes o rendimento deles não aparece e não vai aparecer nem tão cedo. Então, dentro do que acontece dentro disso aí, a gente vê times medíocres que têm realmente os 3 nossos aqui, de uma mediocridade que a gente não tem ideia de jeito nenhum, não é? Como é que se contrata jogadores que não é do nível de Santa Cruz, Náutico, Sport, mas temos que engolir por conta do lado financeiro, meu querido Alexandre. Deixa eu passar para Betão aqui que ele quer falar. Zé, eu concordo com você, mas também eu acho que o que acontece muito é por você estar no Santa Cruz, você quer jogar como time grande. Só que hoje em dia Santa Cruz não é time grande. Santa Cruz o pessoal tem que jogar de acordo com o que o Santa Cruz tem. Pega um Náutico, série B. O Sport, por que a gente cobra muito do Sport? Porque está na Série A. Então o time do Sport que a gente está vendo não é um time para Série A. Hoje em dia. Série B, certo? Então eu acho que o que os dirigentes, o treinador tem que ver é que a gente temos que jogar conforme o que a gente tem. Santa Cruz, time grande. Só que eu não tenho qualidade de time grande. Então eu tenho que jogar como time pequeno. Só que o pessoal quer jogar como se fosse o Santa Cruz do seu tempo. E não é assim. Então eu acho que vai começar tem um campeonato aí pela frente, principalmente perdeu 2 jogos, porque quer jogar de igual para igual. Aonde os outros, Náutico e Sport, tem um pouquinho mais de qualidade. Louro.
Eu quero acrescentar sobre o que o Zé falou sobre a alimentação do atleta da base. Até porque você viveu isso, né, Lorival? Você foi treinador de base muito tempo. Fui treinador de base muito tempo, né? E comecei também na base, né? No Isso. Náutico, né? O Zé está corretíssimo. Agora, os treinadores da base, eles precisam se preocupar, porque eles mesmos serão exigidos, não é? Mais na frente. Por quê? Você tem que chegar pro garoto, você tem que estar, não é, atento, não é? Como o garoto chega, você não custa nada você perguntar como é que foi o dia a dia na sua casa, como é que foi, alimentou-se bem. Eu cheguei um garoto no Náutico com uma qualidade muito boa, mas ele chegou para mim de 2 horas da tarde, professor, eu nem almocei. Como você falou assim, um pão, um negócio, nem almocei em casa, na casa dele. Não tem, nem todo mundo tem a sua alimentação correta para um atleta, não é? Tem aquele básico, tudo, mas não tem. Então não custa nada. Tem talento o jogador, o garoto tem a qualidade, então você tem que agregar ele e não custa nada. Eu digo, a partir de hoje, você venha logo cedo, você almoça aqui no clube. Ele, mas professor, eu não posso vir porque eu venho de carona. Nem todo menino tem R$ 20 no bolso hoje. Claro. Entendeu? São fatores, claro, externos, que afeta o dia a dia do atleta. Que afeta o dia a dia. Aí às vezes cobra do profissional dentro de campo, mas o profissional dentro de campo, ele, além de ser o treinador, ele tem que acompanhar também, acompanhar o atleta. Porque ele é você que vai extrair algo mais do atleta, não é o jeito que está fora. Então, o Zé está corretíssimo. É isso que eu queria só acrescentar. Mas, Loro, uma coisa que acontece muito, esse menino não tinha que comer, né? Mas com certeza ele deveria ter um empresário já. Não, enquanto isso que você está falando aí, eu posso falar até de cadeira mesmo, porque eu comecei o ano de 2017, eu comecei no sub-15 do Náutico. E eu reuni o grupo porque o pessoal estava indo para o CT, o pessoal estava indo no alojamento, não sei o que. Eu digo, eu vou reunir o grupo, o diretor Lorival, reúne seu grupo e pergunte se alguém já tem empresário. Cheguei. Aí eu digo, olá, boa tarde, hoje vai ser assim, assim. Eu quero saber de vocês aqui, porque, olha, a prioridade aqui é Náutico. Náutico, é esse clube que é a vitrine para vocês. Alguém aqui tem empresário? Quem tiver empresário, levanta a mão. O L é quase todo. É isso que eu falo. É isso que o Betão está falando. Não, é isso que eu estou dizendo, que ele está certíssimo. Então, correto. Aí o que é que acontece? O cara tem empresário, empresário. Exato. Tem um empresário só para sugar. Mas na hora que o menino está passando uma necessidade, não chega junto do menino. Tem alguns sabidos, que isso eu sei, por isso que tem alguns sabidos, Alexandre, e Betão sabe muito bem disso, que vai antecipado, vai na casa do menino. Aí a mãe do menino e o pai, tudinho, vai lá, faz o negócio, aí pronto. Quando é fé, o Náutico, ou o Sport, ou o Santa Cruz, tem esse jogador na vitrine, todo mundo de olho. Quando vai negociar, não, 70% é meu. Como é que o clube só pode ficar com 30%? Eu não concordo. Uma coisa importante que o Zé falou aí também é sobre. A gente está muito. Os clubes estão muito refém dos empresários. Porque sem dinheiro, aí o empresário quer botar o seu atleta na vitrine. Aí com certeza paga o salário para ele jogar. E Santa Cruz, queira ou não queira, é uma vitrine muito grande. É time grande. É um dos maiores times do Brasil. Ô Zé. Oi. Vê bem, a gente tá puxando e vai surgindo as histórias, né? E a gente tá falando mais do Santa, né? Por isso que eu te chamei também. Você iniciou esse papo. Mas assim, o que eu tenho observado também porque assim, se a gente acolhe, aí agora eu vou fazer uma defesa. Se eu tenho um acompanhamento psicológico para os atletas, se eu tenho um acolhimento dos atletas como Lorival, Betão e você estão defendendo, não só da parte alimentar, mas da parte alimentar, psicológica, técnica de treinamento, porque o atleta de futebol, ele, na minha opinião, ele amadurece mais rápido do que outros esportes, até porque ele é obrigado a se virar. Tem muito atleta que já viaja, que é transferido, que muda de clube, etc.
Então ele começa a ter uma vida sozinho, um pouco longe da família, para poder se estruturar. Ok. No caso do Santa Cruz, que eu realmente, Zé, eu tô preocupado com o que eu vi. Porque assim, apesar de eu ser náutico, se o futebol pernambucano vai decaindo, todos os três vão decaindo. Eu me lembro que lá no Rio, teve uma época, uma crise, Fluminense e Botafogo foram pegar dinheiro emprestado com o Vasco da Gama, na época de Eurico Miranda. O Flamengo caindo pelas tabelas ali, se segurando. E o futebol do Rio declinou. E você conhece melhor do que ninguém o futebol do Rio, que a gente vai entrar nisso. Mas assim, depois que eles se estabeleceram, o futebol voltou a ganhar títulos. Pernambuco está nessa mesma tocada. Eu não posso achar normal que um time como Santa Cruz esteja na situação que esteja. Eu quero os três, ou todos os clubes fortes, só que o que eu torço, um pouquinho mais forte, na frente. Mas não quero todo mundo no nível baixo. Eu não sei, Zé, e pelo que eu vi da torcida Santa Cruz, tanta revolta, eu vi muita confusão entre os torcedores. Se hoje um ato de coragem de fazer um time voltando às origens de jogador da região e jogador de base, se a torcida não ia abraçar, não ia ter mais paciência e não ia incentivar mais. Porque realmente o que eu vi foi muito complicado. Muito complicado. Eu queria ouvir a tua opinião. O que é que você acha disso? Bom, na verdade, assim, os times que estão sendo feitos pelo Santa Cruz são times dentro de um patamar financeiro onde é suportável, né? Onde você ainda consegue pagar, vamos lá, vamos colocar 6 meses. De 6 meses você consegue pagar 4. Tá. Né? Vai sempre ficar devendo, sempre vai ficar devendo. Por que está nessa situação? Porque muita gente irresponsável passou por lá e deixou para outras gestões. As outras gestões mandavam ir para a justiça. Na justiça, aí, poxa vida, né? Primeira boa renda que acontece, você já sabe que o oficial de justiça está lá para cobrar. Então não tem para onde. Então isso aí foi se avolumando de tal maneira que o Santa Cruz perdeu, né, toda uma situação de organização que tinha nos anos 80, por conta de irresponsabilidades que passaram e muitas situações que a gente escuta falar, mas a gente não consegue provar, e que quantos atletas não foram vendidos, né? E até hoje ninguém sabe que dinheiro, para onde é que esse dinheiro foi. Se esse dinheiro foi para pagar os que deviam, ou se esse dinheiro, entendeu, entrou em outras situações, né, que a gente também não sabe provar, então a gente não pode estar acusando ninguém. Então é muita coisa errada que a gente viu, porque se em 1980 o Santa Cruz era um dos times, né, mais organizados que tinha no Brasil, né, com bons jogadores, disputando Série A, né, como é que começa a declinar? Que era considerado o Barcelona, né, do Nordeste na época, e tinha o treinador mais bem pago do Brasil, que era Evaristo de Macedo. Então são situações que a gente sabe de que não é nada fácil você manter os bons profissionais, mas a gente mantinha bons profissionais, sempre passou por aqui bons profissionais, não só, né, comandando como treinador, como também jogando como jogadores de alto nível, né, de alto nível. Eu me lembro que eu era sempre torcedor do Santa Cruz, mas eu ia a campo para ver Vasconcelos, Jorge Mendonça, que eu sempre foi um ídolo para mim, Grailton, não é? Neneca no gol. Sim. Pelo amor de Deus, rapaz. Eram umas situações que a gente fica a se perguntar por que chegamos a essa situação. A gente se explicar, é difícil você ter uma explicação sensata em relação a isso aí, porque o tempo foi passando e a gente foi se acostumando com a má qualidade. A gente foi se acostumando com, não é, um título regional. A gente nunca teve uma ambição maior de buscar uma Copa do Brasil como o Sport foi, entendeu? Ali conseguiram fazer um time ali além do normal. Além do normal conseguiram, e isso realmente, não é, ilustrou bastante o nome do esporte. Agora, você fazer investimentos pequenos, né, para chegar onde você quer chegar, quer se manter, talvez você até consiga, mas você fazer com que apareça novos craques, que tem bons jogadores para você explorar, para você conseguir bater de frente com times do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, para você bater de frente com eles e você conseguir alguma coisa, você sabe que hoje é humanamente impossível, porque você não tem essa qualidade toda para você ir bater de frente com eles. O máximo que pode acontecer é um zebrão de você conseguir desclassificá-lo numa Copa do Brasil, e aí você na outra fase
você já sabe que tem um caminho só, também vai ser desclassificado. Mas, como a gente é otimista, a gente sempre fica imaginando que as coisas vão se melhorar. E eu acredito que as coisas possam se melhorar dentro, né, de uma regularidade e de um controle que possa, né, envolver jogadores imbuídos no melhor para fazer um investimento neles, porque o Campeonato Pernambucano é um campeonato de uma visibilidade fantástica. Então, o investimento que o jogador faz nele quando joga o Campeonato Pernambucano, ele já sabe que o mundo inteiro está olhando para ele. A questão é o que ele vai proporcionar para o seu torcedor e o que é que ele vai querer de retorno. Então, é um investimento que ele faz para ele mesmo. Ô Betão, dentro dessa analogia aí que eu defendi aí, trazer realmente os jogadores da região, e você apesar de ser gaúcho, você veio de Pelotas, jogou no Inter na base, veio para o Sport, criou sua vida e foi para o Santos. Lorival começou lá atrás no América, base do Náutico, se tornou quem se tornou. Zé do Carmo também, base Santa Cruz, se tornou quem se tornou. Minha visão tá certa ou tem que melhorar? Não, o problema é que para você colocar um menino hoje no Santa Cruz, num Náutico, 1, 2, 3 meninos, você consegue colocar um atleta. Tudo bem, mas colocar mais que isso, o atleta não tem essa estrutura ainda. Sei. Queira ou não queira, é diferente. A base do profissional é totalmente diferente. Antigamente, quando eu subi, quando Lorival, Zé, o time tinha uma estrutura. Entendi. Vários jogadores fantásticos. Hoje, como é que você vai conseguir botar 2, 3 moleque? É quase meio time. Para resolver, né? Para resolver. Então, primeiro que a cobrança é muito. E o futebol, como o Zé falou aí, que esse problema do menino não ter nem o que comer, aí fica difícil para esse atleta ter essa condição dele conseguir jogar um campeonato, mesmo que seja pernambucano. Sei. Entendeu? Fica muito difícil. Então tem que colocar, que nem o Náutico colocou o atacante, foi muito bem no jogo. Do Sub-20. A gente espera que dê certo, claro. Dê continuação, porque assim, a gente queira ou não queira, principalmente vocês, e eu me considero pernambucano, a gente quer ver todos os clubes bem. Sim, claro. A gente... Porque isso é bom para a cidade. Para o futebol pernambucano, para Recife, isso é excelente, é ótimo. E aí, Lorival, diante do que a gente falou, você vê bem, tá surgindo novas situações, e aí a gente tem que ressaltar, Zé do Carmo, Betão, Lorival, ressaltar o trabalho que o Retrô tem tentado fazer. Hoje o Retrô tem uma estrutura, hoje o Retrô já bateu na trave algumas vezes, uma hora vai que acerta, né? Eu acho que tem algumas coisas lá que eu faria um pouco diferente, mas é muito fácil também estar do lado de cá e criticar. É apenas uma observação, mas a gente vê que os caras estão tentando, estão se estruturando, estão montando time de base, estão... Porque eu não consigo ver, Zé, nem Betão, nem Lorival, nada diferente que não seja da base. Tanto é que eu sempre defendi a verticalização do futebol, ou seja, ser um departamento único. Inclusive o futsal vir para debaixo. Alexandre, do Agreste ao Sertão conheço muito bem, né? Fui treinador do Central, fui treinador do Salgueiro, fui em Uricuri, né? Você, Carnaíba, você vê que tem, sim, tem qualidade. Mas quando você vê, como o Betão frisou, aí você vê 2, 3 que tem uma qualidade que você precisa também lapidar, não é? Não é só chegar para jogar. Chegar o menino, deixar ele... junto com a equipe, né, principal, para eles acostumar, tudo isso. E então você, quando indica, aí já vem aquele negócio, não tem alojamento. Aí o menino daquele lá já vive uma vida, né, daquele jeito, difícil. E onde é que ele vai ficar aqui? Né? Aí precisa um acompanhamento. São questão de você foi É porque assim, só interrompendo Lorival, Zé e Betão, eu não consigo entender uma coisa. Eu trago um cara de fora que não tem muito nome e pago o hotel pra ele. E o meu menino às vezes não tem onde dormir. Na minha cabeça isso não funciona, eu não consigo entender a mentalidade de certas coisas nos clubes.
Como é que eu trago um cara de fora, que não é jogador do clube, ele veio, né, contratado, com contrato já com término determinado, e o meu atleta, a minha joia, não tem onde dormir, como o Lorival está falando, não tem alojamento específico, o cara fica de favor às vezes, ou em pousada, que não é o ideal. Então essa coisa, além do que a gente não falou aqui, do envolvimento psicológico que o atleta tem que ter com o clube, porque tem várias situações, são jovens, são adolescentes muitas vezes, são jovens que têm estilo de vida que não é fácil, né? Uma condição de vida complicada, e o clube não abraça ele como deveria. Isso aí realmente é uma coisa que eu só entendo se a gente verticalizar o futebol. O dirigente que está na cabeça, olhando o profissional, ele tem que estar olhando o jovem, que vai ser amanhã o profissional dele. Alexandre, eu tive um goleiro, Adriel. Só um minuto, Zé. Eu até, Oi, fala. Eu até sou a favor. Eu até sou a favor que você coloque um jogador do nível de Baiano, um jogador do nível de Vasconcelos, de Jorge Mendonça, um jogador do nível, né, de Marinho Chagas, porque esses meninos têm com quem aprender. Danado é se você pagasse para um reborré que não sai desse buraco e todo ano quer aumento de salário. Pois é. Fala, Louro. Eu tinha um goleiro, Adriel, 14 anos, fazer 15 anos, titular do meu sub-15, que eu fiz um sub-15 de peneira, chegamos à semifinal. Esse menino Adriel, deixaram escapar. Esse menino foi pro Grêmio, teve 3 convocações de seleção brasileira, teve um problema agora com o Renato lá no Grêmio, isso aí é outra parte, uma qualidade tinha muita, e agora tá como titular do Bahia. E então... E tu achou ele aonde, Lorival? Veio da Bahia ele, chegou da Bahia lá, aquele que ninguém quer nada, não chegou nada, titular. Pois é. Entendeu? Tá vendo aí que acha? Teve 2 convocações brasileiras, Grêmio, e hoje é titular do Bahia. Sempre me agradece, eu digo, não agradeço a mim não, se você não tivesse qualidade, a qualidade sua, você teve qualidade. Então, a gente que jogou futebol, não é? Nós não queremos entender melhor do que todo mundo, mas a gente sabe. A gente não vai querer iludir o garoto, porque trabalhar em base é complicado, é difícil. Você tem que ter, não só o olho clínico, mas você tem que ter ainda a maneira, né, de chamar o atleta, a família, de cobrar, porque tem que cobrar. Esse negócio de dizer assim, menino não pode ser cobrado sim. Se ele for cobrado de agora, quando ele chegar lá em cima no profissional... Ele vai entender. Ele vai entender. Aí o que eu digo com o Muricy Ramalho em 2020, que eu era o treinador do Sub-20 do Náutico, eu tinha Jorge Henrique com 16 anos, Ailton com 16, levei para Taça São Paulo. Aí Muricy me chama, por isso que eu digo que a gente aprende também, ninguém é dono da verdade. Eu estou aqui para aprender com o Betão, com você. Ele fez assim, Lorival, treine seu time da maneira que meu time treina, meu time joga. Se o meu jogar no 3-5-2, faça seu time no 3-5-2, porque se eu precisar de um jogador seu... Já vou buscar. Eu pego e ele não vai sentir tanto. É verdade. Mas resumindo esse problema todo de alojamento, tudo isso, ô Alexandre, você tem alojamento, aí tem um alojamento para 12 do Sub-20, 3 do Sub-17, 15 nem tanto porque a família, a maioria daqui... É de menor. Agora, tem 12 alojados e só 4 ou 5 é titular. E aí? Mas de quem é esses jogadores? Não, em equipe de base... o que o Betão falou. Tem... Não, mas o Betão falou de quem é. É do empresário. Pode ser, porque hoje é mais que tem... É por isso que eu falo de Pelé. Ali Pelé, pouca gente ainda entende. Mas tem empresário que também ajuda. A gente não pode generalizar. É isso que eu tô falando. Tem uns que... Mas, ô Lorival, você falou, Zé? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Rapaz, surgiu um negócio aqui que eu tenho uma mágoa de você. E eu tenho que falar. Falou o nome de Renato Gaúcho. E eu vi quando tu foi, se eu não me engano, tricampeão carioca. Renato Gaúcho meteu a mão no teu peito e tu amarelou. Foi verdade aquilo mesmo? Se você continuar mentindo, eu vou sair do programa. Rapaz, eu vi aquele lance. Quando ele botou a mão no teu peito, quase tu matou ele. Eu dei uma porrada nele, porque eu tinha que parar a jogada.
Aí ele falou, aí eu disse assim, levanta, filho, né? Chamei outro palavrão. Aí ele, tu não joga nada, rapaz. Por isso que só sabe dar porrada. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, mas só que é o seguinte, né? Eu não costumo fazer as coisas de costa como você faz não, seu viadinho. Que isso, rapaz. Ô Zé, me diz uma coisa. Aí ele ficou arretado. Eu soube que era o seguinte na época que tu jogava no Vasco. Contra o Botafogo não precisava pagar bicho, nem Botafogo, nem Fluminense. E contra o Flamengo era só graça. Era isso mesmo que tu dizia no vestiário, não? Não, é que Eurico Miranda, quando a gente terminava o aquecimento, ele ia pra rodinha que a gente já estava se preparando para subir para o campo. Aí ele dizia mesmo assim, ó, por exemplo, se o bicho fosse de 5 mil, dizia 10 mil para dar nessas merda aí do Flamengo. Pô, a gente endoidava, né? A gente, é sério, doutor, isso é sério. E pago depois do jogo. Aí quando chegava contra o Botafogo, contra o Fluminense, ele, um dia antes, ele já começava a tirar onda. Ele dizia que o Vasco não pagava bicho pra jogar contra time pequeno, não. Eurico era uma figura, hein? O pessoal não gosta dele. Fala, Betão. Eram os presidentes de verdade, né? Não é igual, não. Olha, pra você ver, ele era tão influente que ele chegou pra mim uma vez na decisão. Faltava 5 jogos pra terminar o Campeonato Brasileiro, que a gente foi campeão em 1989. Uhum. Aí ele chegou pra mim e falou, meu filho, Zé do Carlos, você tem a mania de reclamar com o juiz e gesticular muito, né? Você tem essa mania. Então eu vou pedir pra você o seguinte, você pode chamar o juiz do que você quiser. O que você quiser, você chame com o juiz, mas com a mão pra trás, pode ser? Aí eu disse, sim, senhor, doutor. Eu fiz 5 jogos do mesmo jeito, reclamando, xingando, entendeu? Com a mão pra trás. Então, se ele tinha algum amigo que facilitou as coisas, eu agradeço. Mas é o que eu falo. Antigamente a gente tinha esses presidentes que eram fora de série, né? Esses caras. O Homero, né? Era sensacional. Entendeu? Não, os caras. De Miranda, que a gente chamava ele de Miranda. Não, esses caras eram um Castor da vida. Não, esses caras eram. Esses monstro do futebol. Os caras dentro e fora de campo, os caras. Tinha time bom e tinha presidente que era o que vivia o clube, não que hoje não tenha grandes presidentes. Eu acho o presidente do esporte um grande presidente, entendeu? Mas esses caras sabiam viver o futebol. Os caras... Essa questão que Betão estava falando aí é muito importante, porque assim, todo dirigente, e eu acho que você, Alexandre Homem de Melo, você também passou, o dirigente, para chegar no profissional, ele tinha que passar nos juniores. No meu caso, eu peguei uma crise que tinha, mas a gente já vinha trabalhando, estudando aí, e a gente aí assumiu em 2011 para fazer um trabalho lá um pouco diferente. Eu acho que futebol, e já vi você falando seus comentários, eu estava aqui também com o Lorival e Betão conversando antes do programa. Você tem que ter uma definição do que é que você acha do futebol. Você tem que ter suas convicções. E já vi muitas vezes você falar isso na rádio. Dentro da minha convicção, Série B para mim ainda continua sendo força e velocidade. A técnica sempre tem que ter, mas se você tem um time bem treinado, força e velocidade, eu acho que você chega, né? Então assim, na dúvida, o velho 4-4-2, força e velocidade, bem treinado, o cara vai brigar. Né? Agora, respeitando o DNA de cada clube, né? Que é uma coisa que eu vou perguntar ao nosso amigo Betão. O que é que tá vendo no esporte, na visão dele? Porque ele viu o esporte, vivenciou o esporte como jogador, né? Conhece bem o esporte, sabe o DNA do clube, e hoje eu vejo um treinador argentino aí, me desculpe a ausência, mas perdido. Eu não sei nem se ele sabe onde ele tá, porque eu já vi jogo dele com 4 zagueiros, eu nunca vi isso na minha vida, uma loucura que... Até comentando sobre foi o primeiro jogo, né, que ele jogou com 4 zagueiros, eu até achei que era para ele trabalhar um time que ele queria começar o Campeonato Brasileiro. Vou tentar fazer isso aqui pra gente, que é o que eu quero. Mas em matéria de campeonato pernambucano, não dá para você. Não tem nível para você fazer isso, jogar com quatro zagueiros.
Então eu acho que o Sport, o que eu ouvi falar, que é um treinador que, hora de treino, ele se dedica muito, fala, é o tempo todo falando. É aquele treinador da antiga. Participativo. Tipo Leão, tipo Seu Enio, que os caras falavam o tempo todo com a gente. Então eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Aí tem esse pernambucano aí, certo? Que a cobrança pelo que o Sport financeiramente, então a cobrança vai ser bem maior. Entendeu? O Sport tá numa cobrança grande, até porque o ano passado foi meio traumático, ele não conseguia a vaga. Ele estava indo bem até, faltando aí, sei lá, 10 jogos, 8 jogos. Eu acho que 20 rodadas entre os quatro. Os últimos 10 jogos foi ladeira abaixo, não conseguiu fazer 3 pontos. Foi um negócio bem complicado. Mas eu acho que o Sport tem um grande time, a qualidade dos jogadores. Tem alguns jogadores bons lá. Ainda não deram liga. O que acontece? Às vezes eu joguei num grande time que não deu liga. A gente tava falando isso, que 92, foi né? O Santa Cruz em 92. O meu meio campo era fraco. Era só Lorival, Ribamar, Enade e Sérgio China. Pois é. Que beleza. Não é? E em 92 o time não decolou. Betão jogava, tinha esse meio campo, né? Enade e Ribamar. Ribamar tinha vindo do Sport, inclusive, né? Quer dizer, o cara já conhecia Pernambuco, já conhecia o jeito pernambucano, tudo. E realmente, 92 tinha um bom elenco e não deu liga. Que eu acho que hoje, viu, Zé e o pessoal? Galera, hoje, pelo que eu vi, tenho visto, o Alan, no Náutico, o Alan Hall, tem feito um trabalho de conjunto. Você vê, no clássico, o Náutico não deu chance ao Santa Cruz. Praticamente, o Santa Cruz atacou no abafa em alguns momentos. Eu gostei do camisa 10, mas aí, Zé, a gente falando de dinheiro, de investimento, o Náutico foi achar um jogador muito bom, que acho que é o que veio do Pouso Alegre, o número 20, o carequinha de barba. Eu acho que a escola dele é internacional, ele estava no Pouso Alegre, o Náutico trouxe, gostei muito do jogador. Eu já tinha visto ele em outro jogo, mas nesse jogo do Clássico ele jogou bem. O menino que subiu, né, o menino que veio lá do Sport, o Raivas Negra, esse não tem como eu achar bom. O lateral esquerdo bem produtivo do Náutico, a zaga mais segura. O goleiro já fez... O 10 que você fala é o Evandro, né? É o Evandro? Não, o Evandro eu não gosto. Eu falei do 10 do Santa Cruz e o 20 do Náutico. O 10 de Santa Cruz é um cara forte. O do Náutico 20 é o Patrick Elan, né? O Patrick veio, que é a escola do Internacional, mas eu acho que era base, estava no Pouso Alegre, o Náutico foi buscar ele, um jogador teoricamente no salário razoável para pagamento. É nisso que eu acredito, e a gente ainda não entrou na parte tática, mas é nisso que eu acredito que dá para fazer, entendeu, Zé? Porque o dinheiro faz falta, mas se você realmente tiver as condições e investimento nas pessoas certas, não só nos atletas, principalmente em quem trabalha com categoria de base, descobrindo talentos, como o Lorival falou do programa dele aqui do interior Carnaíba, e ele fez um time de peneira, né? Se você tiver esse investimento nas pessoas certas, no teu staff do futebol, como a gente costuma chamar, eu acho que sempre vai descobrir atleta, sempre vai revelar. Betão. Fazer uma pergunta pro Zé, ou o Lorival, eles podem me falar melhor. Quem é o profissional do Náutico, Santa Cruz ou Sport que sai pelo interior para fazer uma peneira? Que eu saiba, nenhum. Esqueça. Entendeu? Não tem Zé Custódio mais, não tem Maradona. Não tem Maradona. Maradona tá trabalhando para outra galera, não para Pernambuco. Entendeu, Zé? Exatamente. Antes do final do mês passado, mês retrasado, Balu, o lateral que jogou no Cruzeiro, ele trabalha na base do Santos. Ele estava aqui em Maceió. Me ligou, Betão, se der tempo eu vou até Recife aí para a gente se ver, beleza. Do Santos, ele estava aqui em Maceió. Vê.
E Náutico, Santa Cruz, Sport não tem um profissional que faça essas coisas. Porque se tendo um profissional nessa, até indo pro sul, pro interior, porque Sport, Náutico e Santa Cruz são um time grande. Quem é que não quer vir jogar? Eu mesmo defendo assim, eu acho que a parte científica veio para ficar, na lista de desempenho, scout, com cada um que chame como quiser, mas o dia a dia, nas peladas, campo de várzea, escolinha, o olheiro ainda é uma figura muito importante e ajuda muito o treinador. As peneiras têm que ser feitas. A gente pode se melhorar, mas não pode esquecer as raízes. Isso não é ultrapassado. Isso faz parte de um desenvolvimento, de um trabalho. Uma peneira não é simplesmente uma peneira, é você garimpar realmente atletas, e ainda se tem. Claro, os campos de várzea diminuíram, mas você tem muita liga, muito campeonato no interior, ainda tem muita coisa a ser explorada. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta, entrar no assunto, né, sobre, com os três, o que é que eles estão achando, porque eu falei um pouco de Retrô e Central, né, que tá, na minha opinião, está fazendo uma boa campanha, e também o trabalho que está sendo feito. No Central está lá o Mauro Fernandes, né? O Central está o Mauro Fernandes, e o Roberto agora. Roberto, né, assumiu agora o Retrô, e o Roberto conhece bem o Campeonato Pernambucano, isso vai trazer algumas vantagens para o Retrô. Mas o que é que vocês estão achando do tipo de jogo que está se fazendo, ou do planejamento, ou não tem planejamento? Porque eu não entendo muito alguns planejamentos que estão sendo feitos, né? Então, eu queria ouvir a opinião de vocês. Vou falar aqui do Retrô, né? O Retrô, ele mantém, né, o trabalho. O Central já se forma quase em cima, né? Faz aquele time de momento. Acabou o campeonato, não é? Time de 6 meses, como o Zé falou. falou. O Central não dá uma sequência em nada, não participa de nada. Agora, você está falando em planejamento ou em esquema tático, está falando? Isso. Né? Você vê as variações. O Roberto Fernandes jogou contra o Central, tá? Fazendo aquela pressão, né? Povoou o meio de campo. Porque os caras... muita gente fala, vamos entrar no 4-4-2, como você falou, 4-3-3, mas você tem que ter umas variações, dependendo do adversário. Tem certo momento no jogo, Alexandre, que você esquece seu time. Você vai olhar o adversário, faz uma leitura do adversário para ver se você consegue, né, surpreendê-lo, não é? O Central não teve aquela força que teve contra o Náutico. Não sei se está mostrando que é um time caseiro, não é? Eu achei uma equipe muito lenta, não é? Demora muito sair de trás, uma divisão com muito espaço, nem teve uma marcação, né? Aquela marcação mista, né? A turma fala marcação alta, marcação baixa, não, uma mista ali, na área, compactar, não teve e deixou o Retrô jogar. Aí teve a expulsão, né, do jogador do Central. Isso. Né? Aí foi que facilitou. Melhorou. Mas chegou um momento que eles tinham que buscar pelo menos um gol para, né, empatar. Né? E não conseguiu, tomou o segundo gol infantil. Um gol infantil, que era lateral lá, que vocês bem viram. Mas sobre o sistema tático do Central, eu até contra o Náutico eu vi somente o Moacir, mais esclarecido. Contra o Náutico foi aquilo que, da minha parte que eu vi, foi mais aqui a vontade, jogando em casa, e a nossa falha, que para mim foi falha clamorosa. Fala que o gol foi de impedimento, não interessa, mas você não pode tomar um gol da maneira que nós tomamos por 2 gols, primeiro e o segundo gol. Então eu acho que o Retrô está mais organizado. O Roberto chegou, não vamos chegar a dizer aqui que o Roberto mudou, não. Ele não vai mudar nada agora. Ele ainda está usando ainda, né, a maneira que o outro treinador estava, né? O treinador foi impelido, perdeu por fora de casa, aquela goleada que eles tomaram. Não é mais o Retrô, quando você vai enfrentar a equipe com o Retrô, você não pode deixar a equipe desse jogar. Você tem que pressionar. Aí você vai ver o talento individual de cada um. E ainda deu luxo o Retrô de ter Fernandinho no banco. Porque Fernandinho, com 37 anos, ainda é um grande jogador. Ajuda, né? E eu tive a felicidade de ser o primeiro treinador dele. Com 17 anos do Central, onde a gente subiu para a primeira divisão. E então eu vejo desse jeito. Betão, o que é que tá achando aí como estão jogando os times? Eu não tenho acompanhado, que nem Lorival, Zé, que é comentarista, tem que estar sempre
assistindo os jogos. Eu assisto mais os jogos dos times grandes, assisti o Sport e Santa, e depois assisti Náutico e Santa Cruz. Concordo com o Lorival, que não tem muito Santa Cruz, esquema tático nenhum. É mais na vontade. Náutico já tenta subir a linha, certo? Já está mais equilibrado. É mais equilibrado. Mas é que a gente fala, normal também. Entendeu? Sport é um time que vem se arrumando, entendeu? A gente espera que melhore 100%, porque se ficar assim vai correr para não cair. Então são os clubes grandes e o Retrô ainda tem que mostrar muita coisa, porque sempre faz boa campanha, mas nunca chega. Mas uma hora pode entrar, né? Você vai, quem trabalha... Eu acho que o Retrô tem uma verdadeira chance. Acho que, pelo que eu estou vendo aí, o Náutico está mais organizado, equilibrado, vamos dizer assim. Acho, inclusive, eu conversei com o Rodolfo Moreira aqui, que ele esteve na gestão passada e está nessa. Pelas contratações, o Náutico equilibrou mais o elenco do que ele tinha, né? E o Alan Hall é, na minha opinião, mais treinador do que o Pivete que teve aí. Vi um jogo contra o Clássico, Santa Cruz realmente também não ofereceu muita condição de dificultar a vida do Náutico, mas achei que o time equilibrou bem e a leitura dele, hoje ele tem várias peças para as mesmas posições, então a leitura do Alan ele foi bem assertiva. Mas, ô Zé, e você, o que é que tá achando aí? Zé, Oi, só um pouquinho. minuto. Uma coisa importante que o Zé falou da molecada, que vai jogar não sei quantas mil pessoas, é difícil. O Retrô, jogar no Retrô é mais fácil. Sim, o peso é menor. Exatamente. O cara eu vi também São Paulo e Portuguesa, o cara tava falando justamente isso. O pessoal portuguesa jogou até bem, o jogo foi parelho, mas a pressão toda tá na torcida de São Paulo, em cima do time, e o cara entra meio mais tranquilo. Então, por isso que eu falo que o Retrô tem a obrigação de chegar. E teve investimento para isso, né? Exatamente. E hoje ele tem um investimento em infraestrutura. Exato. Que é importante. Infraestrutura atrás. Palmeiras começou lá atrás a infraestrutura e você viu. Então não pode ficar, vai chegar ainda. Não. Quanto tempo já tá o Retrô aí? Não, e assim, eu não tenho essa conta, tá? Essa conta para mim não interessa. É muito novo. Não tem isso de muito novo, não. Se tem condição, vai pro pau e vai tentar o título. Esse negócio de muito novo. Exatamente. Eu tenho que pegar uma pista para ser campeão. Não tem paciência para isso, não. Tem qualidade? Tem que ir para cima, não tem esse negócio. Exato. Ô Zé, o que é que você tá achando? Primeiro, essa situação aí de esquema tático é o seguinte: se você consegue chegar num clube e você vai montar o seu elenco, aí você monta a sua maneira. Tá. Se você gosta do 4-3-3, se você gosta do 4-4-2, e aí você vai trazer, né, o maior número de jogadores possível para se adaptar àquela situação que você gosta, que é o 4-4-2. Se não, você vai no 4-3-3, você já tem que ter um número de atacantes mais significante. Eu, particularmente, o primeiro time que eu treinei foi o Unibol, e o Unibol, me deram um time do Unibol para treinar. E eu cheguei e vi o time do Unibol. A primeira coisa foi o número de volantes, que era muito grande. Nós tínhamos 4 volantes. Aí eu disse, opa, peraí, me interessa. Aí depois um número grande de defensores. E aí pouquíssimos atacantes. Eu tinha aqui um dos atacantes, era Miltinho, que a gente conhece, pequenininho, que também brilhou no Náutico. Isso. E aí eu tive que organizar o time, de uma forma que eu sempre gostei desse esquema. Porque quando você bota um 3-5-2, todo mundo acha que é um esquema defensivo, só defensivo. E é um dos esquemas mais ofensivos que tem pelo número de jogadores que você ataca. Você ataca com 2 alas, você ataca com 2 homens de meio, você tem um número grande lá na frente já de atacante. Então, isso aí. Os times que a gente vê hoje jogando, os treinadores que conseguiram esse feito de começar, ótimo, que aí você está com o time do jeito que você gosta, mas para você chegar no meio do caminho do campeonato e você ter que se adaptar àquilo ali, às vezes foge completamente da sua realidade. O que a gente vê por demais hoje, e todo mundo
tem uma mania de taticamente de você tá imitando os times da Europa, não é? Você muitas vezes você se engasga, porque você não tem jogadores para fazer, não é? O que os caras fazem em determinadas situações, porque é sair com bola dominada lá de trás, é todo mundo aparecer para jogar, é um chute bom a média distância. Então é muita qualidade que tem nesse sentido aí, que às vezes nos falta, não é? Nos falta. Por que nos falta? Porque nós começamos a fazer treinamentos, não é, fora da nossa realidade, que é, por exemplo, o campo reduzido. Ele é importante para um raciocínio rápido, não tenha dúvida nenhuma, mas a grande maioria dos treinadores deixou de fazer, não é, coletivos, que o do coletivo é que você ajusta, não é, a sua equipe e consegue consertar alguns erros que acontecem, não é? Você quase não faz hoje, a gente quase não vê falar desse tipo de situação. Então, são as adaptações de treinamentos que acontecem, que é claro que são inovações, mas a gente perdeu a essência do drible, não é? E a essência do drible sempre foi uma coisa que era um grande diferencial que nós tínhamos em relação a equipes, não é, da Europa. Então, eu vejo que os treinadores estão adaptados à atual situação, não é? A qual time que você vai treinar? Nós vamos treinar o Afogado de Gazeira. Tá bom, vai treinar o Afogado de Gazeira. Qual o número de jogadores que tem em tantas posições? Então, por aí você vai tirando. Eu vou para o Sport. O que é que o Sport tem? Tem muitos meias? Vamos trabalhar, não é, os meias para ver se eu consigo adiantar mais um pouquinho fulano, ciclano, beltrano. Então, é por aí. É trabalhando que os treinadores, muitas vezes, que não são mágicos, né, muitas vezes se engajam e perdem seu emprego pela pressão que é exercida, mas muitas vezes a realidade não é falada. Certo. Louro. É verdade, aí que o Zé. Eu tava conversando ali com o Betão antes de começar aqui o programa sobre isso, campo, né? Campo reduzido, se faz. Eu gosto de trabalhar coletivo, para você corrigir. Defeito, o Náutico tomou 4 gols de bola parada. Isso. Então vamos trabalhar a parte defensiva, a parte ofensiva, mas o campo todo. Como o Zé falou, o campo reduzido é importante para você raciocinar rápido, né? Envolver o adversário, mas aí isso é o talento do jogador. A gente já viu, eu percebi que o Talicinho é um jogador veloz e um jogador que parte para cima. Você não pode tirar isso do jogador. Ele vai 1 para 1. Independente de ocasião, de nada não. Pega a bola e parte para cima. Aperta a bola, vai para dentro da área. Porque hoje o que eu vejo, Alexandre, o jogador chega com dentro da área, ainda tira a bola para rodar. Não, mas é isso, os treinadores, como o Zé falou, que às vezes, né, o cabide que é o emprego, né? Vive do resultado, aí se eu não perder tá bom, mas se você tem medo de vencer, você perde. Sim. Então, treinador que precisa hoje, eu sempre disse a você aqui, a todo mundo, não sou contra quem estuda ciência, isso, analista de desempenho, não sei quem, scout, de ver dos outros. Pronto, você faz o scout, na segunda-feira você pega. Quantos passos errados foi de Betão? Né? Um exemplo, porque isso aqui para errar é difícil. Era. Quantos passos errados? Errou 10 passos. Vamos trabalhar, passe curto, passe longo com ele. Não custa nada. Isso a gente enxerga porque nós passamos por isso. Treinadores das antigas, não é? Às vezes não precisava de tanto computador. Eu sou a favor do estudo. Mas o dentro de campo, o dia a dia, o olho, é muito mais importante para a gente evoluir. Se continuar assim, nós não vamos encontrar jogador mais. Vai tirar os talentos dos jogadores. E as equipes vão ficar nessa mesmice. Se defendendo, com medo. Aí você vai enfrentar o Flamengo, mas vê a qualidade. O cara chegar para mim, eu no Salgueiro, ganhamos de 4-0 do Pico, ganhamos de 4-0, o cara me parou na rua. Parou na rua. Eu posso falar com o senhor? Eu digo, pode. Diga, eu pensei que eu estava... Por que o senhor não treina o time igual o Barcelona? Vai lá, o presidente tá agorinha. Manda ele trazer Neymar amanhã. Messi, manda trazer. Eu treino igual. Ô Zé, eu vou perguntar a você, a Betão, porque com o Lorival eu já estou sabendo que ele aqui falou aqui. Você como jogador, você jogou Santa Cruz, Guarani... Guarani não. Não. Acadêmica de Coimbra, Isso. CRB, Ituano e Uniclinic. Me diga uma coisa. Qual foi o melhor time que você jogou, o elenco?
elenco do Vasco. Do Vasco, né? Porque o primeiro ano que eu disputei o Campeonato Carioca, os atacantes eram Roberto Dinamite e Romário. Isso, somente. Aí veio o Campeonato Brasileiro, Sorato e Bebeto. Somente. Aí a gente tinha um cara chamado Marco Antônio Boiadeiro, que era fantástico. Isso, a gente falou dele aqui na época do Guarani e do Cruzeiro. Giovanni também foi outro cara também que eu joguei no meio campo com ele. O meia. Também outro bom jogador, não tenha dúvida nenhuma, o meia. Laterais, o Paulo Roberto foi o ano de 88 e o Luiz Carlos Vinck foi o ano de 89. Tinha vindo do Inter. Mazinho no lado esquerdo, entendeu? Então, Mauro Galvão na zaga, né? Não joguei com o Mauro Galvão, não. Eu joguei com uma zaga com Quinones e Marco Aurélio, Sim. Dois jogadores de uma virilidade muito grande. E tinha sempre os goleiros, que um ano foi a Cássio, sempre fantástico em todas as situações. No Santa Cruz eu também peguei bons times. Um dos meio-campos mais inteligentes que eu já joguei foi o meio-campo do Santa Cruz. Eu, Ataíde e Sérgio China. Entendeu? Eu gostava demais de jogar com eles dois, que eles eram fantásticos. Quando eles queriam apelar comigo, eles não chamavam palavrão, não. Ele dizia assim, ô Sérgio China, lá Ataíde dizia, lá vai Toninho Cerezo querer fazer gol. Ô Zé, e quem foi o cara mais cascudo que você pegou contra? O mais cascudo que eu joguei contra... O cara mais difícil de você marcar, que te deu trabalho. Zico. Lorival disse que Zico era fácil. Difícil era pegar a Enagem. Não, Zico era muito inteligente, porque assim, os caras perguntam pra mim assim, como era marcar Zico? Eu disse, eu não sei, nunca consegui. Agora, se você me perguntar quem foi o melhor jogador que eu joguei, sim, aí eu vou dizer que foi Enagem. Foi Enagem, não tem Romário, não tem Bebeto, não tem... Romário, Enagem pra mim foi o cara mais completo que eu vi jogar. Eu sou náutico, inclusive eu sou fã de Baiano. Baiano fez gol de todo jeito em Pernambuco, né? E no Brasil, Baiano fazia gol no Maracanã, fazia em São Paulo, mas o meia que eu vi jogar realmente, eu aqui já discuti com o Lorival, em outros programas também, foi Enágio. Estava também conversando com o Betão antes do programa. Enágio para mim foi um meia. Hoje Enágio jogaria na Europa fácil, né? Hoje Enágio estaria no grande clube hoje, né? Aqui no Brasil mesmo. Tranquilo, sem problema nenhum. E era um cara espetacular. E você, Betão? Qual foi o melhor time que você jogou? Rapaz, eu joguei em vários grandes times, grandes elencos. Isso. Principalmente em matéria de meio campo. Você pegou Inter, Santos, próprio Sport, vocês fizeram? Peguei Rubem Paz, Batista, Mário Sérgio. Mário Sérgio era craque, hein? No Santos peguei Dema, Paulo Isidoro. Aqui no Sport, Merica, Givanildo e Edson Ratinho. Edson Ratinho era bom. Então... E melhor fase foi em 87, né? Rogério, Ribamar e Zico. Zico era um jogador, não era aquele craque, mas definia muito, fazia muito gol. Então, esse time de 92 que eu falei, do meio campo, Lorival, Enágio e Ribamar... E não deu liga, né? Não deu liga, mas... Mas era sem comentários. Como jogadores fora de série. Sérgio China ainda... Chegando, né? Vindo. E qual foi o jogador mais difícil que você... Tinha um jogador muito difícil, que até hoje eu falo. Tato, um que jogou no Fluminense. Jogou acho que no Bangu e no Fluminense, né? O pessoal confunde muito. Tem o Tato que jogou é verdade. Foi campeão na Inter de Limeira. Isso. Não é esse. É um Tato que ele saiu do Inter, da base do Inter. Foi direto pro Fluminense. E foi pro Fluminense. Tem aquele que era Tato, Osto, Assis, Assis, Jandir, de volante. Esse pessoal todo saiu nós éramos o terceiro time, para você ver, o terceiro time do Internacional. Eu, tá Osto, Assis.
Assis ainda foi pro São Paulo, depois foi emprestado pro Atlético Paraná para ir pro Fluminense. Não, eles foram do Inter, eles foram pro Atlético. Pro Atlético, depois né? que eles foram pro Fluminense. E esse pessoal, eles estavam subindo, tinha estourado a idade no Inter e foram tudo pro Fluminense. Para você ver, de novo, tem atleta. Agora eu vou explicar por que Tato era que eu acho mais difícil. Que eu achava mais difícil. Porque Tato era habilidoso e veloz. Porque Lorival e Zé pode até me ajudar. Quase todo ponto esquerdo, ou ele era driblador, ou ele era veloz. A gente tinha aqui Lupercino que dava drible até na sombra, mas não era tão veloz. Não fala desse menino não, pelo amor de Deus. Esse Betão cara falou uma coisa muito importante. Você pega um ponta que ele já dribla correndo, é muito complicado para você marcar. Então, aí o que acontecia? Ponto esquerdo driblador, você tinha que fechar. Diminuir o espaço dele, não podia deixar ele receber. Se deixasse ele receber, e o velocista, você podia deixar ele receber, que ele só ia correr. Tentar dar o tapa na frente. Então você deixava ele, ficava longe dele e você saía antes dele. E o Tato, mas Tato ele tinha velocidade e habilidade. Eu pensava, Zé. Oi, fala. Fala. Não, eu estou dizendo, você vai me liberar, senão você eu vou acabar sendo demitido. O primeiro tempo do Sport já terminou ganhando de 2-0 o Sport para o Afogado de Gazeta. Então deixa eu só terminar com você do seguinte. Eu pensava que Betão ia dizer que o pior que ele pegou foi Moreno, um meia que jogou no América e no Náutico. Tá lembrado dele? Porque Moreno deu um javá em Betão, no Arruda, que ele pediu pra sair, ele abriu a virilha. Não, você falou ponta esquerda. Eu tava nesse jogo, quando eu vi Betão cair no campo pedindo substituição, eu digo, você já vai pra casa? Tão cedo? A gente ganhou esse jogo de 1-0. Zé. Tinha um jogador no 7 de setembro de Garanhuns. O Lorival sabe quem é, chamado Vovô. Tu lembra dele, Lorival? Lembro sim, é meu vizinho, aquela desgraça ainda, é meu vizinho. Que ele dava o drible na pessoa e ainda ficava soltando beijo pro cara. Exatamente. Esse cara me deu um drible que eu torci o tornozelo e saí do jogo. Ô Zé, Tô te falando. deixa eu te agradecer, a gente vai continuar mais um pouco aqui, rapidamente, também estamos chegando no final, mas te agradecer aí a tua disponibilidade, te agradecer aí essa tua aula aí que você defendeu aí sobre futebol. Você é um dos caras que sempre defendeu o Pernambuco, sempre brigou por Pernambuco, seja o que for. É um defensor do futebol brasileiro, não sair das suas raízes, se melhorar, evoluir, mas não esquecer as raízes. Só tenho lhe agradecer, irmão, sua participação. Obrigado, Alexandre. Prazer muito grande estar aqui e em outras oportunidades vamos mais uma vez conversar, não tenha dúvida. Meu amigo Lorival e meu amigo Betão, eu não quero conversar com você a não ser numa mesa de bar, com todos os dois. Vamos marcar então. Obrigado, meu irmão. Alexandre, um abraço. Outro. Fica com Deus. Valeu, Zé. Abraço, irmão. Bem, gente, também a gente não vai alongar muito, né, o nosso programa, mas assim, só para fechar, eu vou dar a palavra a vocês. Só queria dizer uma coisa aqui, inclusive a galera. Tem um assunto, galera, em que a gente não pode esquecer, as raízes do futebol. Estamos aqui falando, debatendo isso já fazem alguns programas, né? A gente defende isso e vocês estão ouvindo aqui. Pessoas experientes, mas trabalham ainda no meio do futebol, ajudam o futebol de alguma forma, né? Então, a gente teve o cuidado de trazer esse assunto novamente, porque esse assunto é que vai deixar o nosso futebol mais forte. Nós não podemos esquecer nossas raízes, o talento que se tem por aí. Nós não podemos deixar de procurar e de revelar talentos. Esperar que o talento venha ao clube, às vezes é muito difícil, até porque, como foi colocado aqui, tem jogador de empresário, apesar que tem empresários que ajudam muito os clubes também. Eu tenho essa bandeira, conheço vários que fizeram pelo clube, ajudam o clube, tentam trazer coisa boa para o clube, mas assim, o clube tem que ser independente. Então, passar a palavra aí para vocês, finalizar a palavra a vocês para a gente poder encerrar. Lorival, vai você. Alexandre, em primeiro lugar, né, agradecer a você mais uma vez, né? Feliz de estar aqui ao lado desse grande homem, né? Eu chamo grande homem porque
chamar ele de lateral dispensa o comentário. Ah, é. Né? Que eu não vejo aqui, não. Um grande homem, grande amigo, né? O grande Zé, né? Que estava junto com nós até agora. E essa equipe maravilhosa sua desse podcast. Uma equipe maravilhosa, uma equipe... Time grande, viu? É FIFA essa equipe, é Obrigado. sua. E desejar que melhore, né? Futebol pernambucano. Vai Um abraço melhorar. a todos. Betão, Eu também só tenho a agradecer. E a hora que precisar do seu amigo aqui, é só chamar a gente e torcer para o nosso futebol pernambucano cada vez melhorar, que a gente quer ver os 3 times grandes novamente no seu lugar, que é na Série A. obrigado. Pessoal, galera, tem só um assunto pra gente fechar. Esse não sai de moda. Inclusive eu tenho pessoas que já foram salvas por causa disso. Pernambuco hoje, em doação de órgãos, deu uma queda muito grande. Doar órgãos é salvar vidas. Acampem essa bandeira. Vamos fazer uma campanha para motivar isso. Isso já teve na moda, muita gente aderiu, depois caiu um pouco e hoje Pernambuco está precisando de ajuda. Por favor, pensem a respeito. Doar órgãos salva vida. Homem em Campo, agradece a todos vocês e a gente no próximo programa temos novidade. Abraço.